Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Valentim. E hoje trago para vocês razões trigonométricas no triângulo retângulo. O que temos aqui? Temos um triângulo retângulo, né, dentro do outro, são três aqui no caso. E eu quero mostrar para vocês como os lados se comportam de maneira proporcional, né, para que a gente possa aplicar em qualquer outro triângulo retângulo com a mesma característica, né? Isso aqui advém da nossa aula de semelhança de triângulos. Você tem aqui que B1C1, né, que é esse aqui que eu vou marcar em vermelho, está para AB1, que é esse que eu vou marcar em azul. Assim como B2C2, vermelho, está para AB2, azul. Por fim, B3C3, vermelho, está para AB3, azul. Isso que a gente acabou de fazer, eu vou revelar para vocês, que nós chamamos o que está de frente aqui de cateto oposto, que está de frente para o ângulo. E o que está de frente para o ângulo de 90 graus, que é o maior lado do triângulo, chamamos de hipotenusa. Com isso, sobram os dois catetos, um é oposto, o que está aqui do lado nós chamamos de cateto adjacente. Isso aqui é fundamental para a gente ter sucesso nessa matéria. Por quê? O que nós fizemos aqui, na verdade, é o seno do ângulo alfa, que significa cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, essa aqui é a razão do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, né? E ele tem esse nome porque vem de sinus, né? Latim, que significa sinuoso, curvo. Vamos aqui entender AC1 sobre AB1. O que é isso? AC1, esse de baixo, verde, está para AB1 azul. Assim como AC2, verde, está para AB2 azul. O A é aqui, correto? Assim como AC3 está para AB3 azul. O que eu acabei de fazer aqui com vocês é o que chamamos de cosseno do ângulo alfa, que é o cateto adjacente, está do lado, né? Sobre a hipotenusa. E por fim agora, B1C1 está para AC1, B1C1 vermelho está para AC1 verde, assim como o vermelho está para o verde, assim como o vermelho está para o verde, ou seja, nós fizemos aqui a tangente do ângulo alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? E tem uma dica muito boa aqui para vocês nunca esquecerem, que é SOHCAHTOA. Ó, entenda dessa forma, SOHCAHTOA, que diz que seno é o oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre a adjacente. Então, entenda dessa forma, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre a adjacente. Com isso, você não esquece nunca essa ordem. Na verdade, de tanto fazer alguns exercícios, você já fica esperto, né? Mas SOHCAHTOA é o segredo do sucesso aqui, para que você não esqueça nunca a ordem das razões, o que é para dividir pelo quê, ok? Vamos dar continuidade. Bom, seno, cosseno e tangente têm suas inversas, vamos entender. A primeira, né, que é o quê? A cossecante e a secante. Vamos entender a secante do ângulo alfa. Secante é o inverso do... É o que eu brinco com meus alunos, ó. Secante é o inverso do... Não.
cosseno do ângulo alfa. Vamos entender o próximo. Cossecante. Cossecante de alfa é o inverso do... Aí olha que legal. Cos é o inverso do seno. O que vocês têm que entender é que é o contrário. Secante é o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno de alfa. Se entender que é o contrário, é parte da fonética, você não esquece mais. Secante, inverso do cosseno. Cossecante, inverso do seno. E tem a cotangente do ângulo alfa, que é o inverso da tangente do ângulo alfa. Bem simples. Então, essas aqui são as três relações aí inversas. Relação fundamental, a primeira relação fundamental. Ela advém do Teorema de Pitágoras. Vamos entender. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, B sobre A. Cateto oposto é o de frente para o ângulo. E cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, C sobre A. Com isso, ao multiplicar cruzado, nós temos então que B é igual a A vezes seno de alfa. E aqui também, ao multiplicar cruzado, temos que C é igual a A vezes cosseno de alfa. Então, o que nós temos aqui? Do Teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, substituindo as informações de B e C que temos ali embaixo, temos que A ao quadrado é igual a A vezes seno de alfa ao quadrado mais o C, que é A vezes cosseno de alfa ao quadrado. Repete o A ao quadrado aqui. Temos então que A ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa mais A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa são iguais. Por isso, podemos dividir a linha toda por A ao quadrado, que nós vamos simplificar simultaneamente os três. Portanto, só organizar aqui para ficar mais bonitinho. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo tem que dar 1. E com vocês, chamado por muitos de relação fundamental 1 ou a primeira relação fundamental da trigonometria. Existe outra relação fundamental também, poderia dizer que essa aqui é a primeira, e uma que muitos acham que são óbvias, é essa aqui, que diz que tangente de um ângulo é seno sobre cosseno do mesmo ângulo. Então, isso também é uma relação fundamental, fundamentalíssima, né? Quando formos fazer as atividades de identidade trigonométrica. É vital essas duas. Seguindo, relações decorrentes, né? Vamos entender o que são e para que servem. Já entendemos a relação agora de inversas, que é essa aqui, secante, cossecante e cotangente. Agora nós vamos ver como a gente consegue associá-las, né? Como assim? Vamos na primeira. Você tem aí que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. Que tal se você dividisse a linha toda por cosseno ao quadrado de alfa? Olha o que nós teríamos. Seno ao quadrado de alfa por cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa por cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 por cosseno ao quadrado de alfa. O que temos aqui é que são iguais, dá 1. Seno sobre cosseno, vimos anteriormente que é a tangente ao quadrado de alfa, mais 1 igual a 1 sobre o cosseno. Lembra que eu te falei da ideia contrária. 1 sobre cosseno é secante ao quadrado de alfa. Então, temos aqui a nossa primeira relação decorrente, que diz que tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é a secante ao quadrado deste mesmo ângulo. Vamos à segunda.
pensamento é análogo. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Só que dessa vez eu vou dividir a linha toda por seno ao quadrado de alfa. Então teremos seno ao quadrado de alfa por seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Como podem ver, agora corta aqui, dá 1. Teremos então que cosseno sobre seno, que é o inverso da tangente, ou seja, 1 mais cotangente ao quadrado de alfa é igual ao inverso do seno, que não é a secante. É o quê? É a cossecante ao quadrado do ângulo alfa. E aí eu vou organizar novamente, para ficar bonitinho. Cotangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Eu tinha um professor há muito tempo atrás que me falava o seguinte: a fórmula limpa e a fórmula suja. E a gente ficava sem entender, né? E uma tem cocô e a outra não. Olha que bacana. E aí você não precisava ficar decorando uma montanha de fórmulas, né? Tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. E aplica co e co em ambos e você tem a próxima. Bem bacana isso, né? Fórmula limpa e a fórmula suja. Era bem bacana. E funcionou, nunca mais eu esqueci. Ângulos notáveis, vamos entender. Você tem 3 ângulos que têm um comportamento padrão para o seno, para o cosseno e para a tangente, o que facilita muito a nossa vida na hora de fazer as questões, né? Que são os ângulos 30 graus, 45 graus e 60 graus. Os alunos têm musiquinha e tudo mais, gostam de cantar, mas não é necessário vital, não. Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí você bota assim. Tudo sobre 2. E você põe a raiz no 3 e no 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Particularmente, de tanto usar, a gente acaba associando qual é qual, né? Isso aí é inevitável. Mas algumas observações que as pessoas costumam esquecer é que a tangente de 30 e a tangente de 60, qual que é o raiz de 3 e qual que é o raiz de 3 sobre 3? Aí vai uma dica muito importante. Qual ângulo é menor? O 30. E entre raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3, qual que é o menor? O que divide por 3. Ou seja, raiz de 3 sobre 3 é menor que raiz de 3. Por isso, ele é tangente de 30. Então, você usando isso, você consegue lembrar aí, caso venha a esquecer. Se bem que hoje em dia a maioria das questões já tem essa informação para vocês, né? Os concursos mais pops, assim, vêm com essas informações, questões com tabela periódica e tudo mais, né? A finalidade é entender o que você sabe, não o que você decorou, que tem uma diferença muito grande. Valeu? Vou gravar logo logo a aula de exercícios dessa matéria e vou postar para vocês. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!